Oferecimento Harvus, que é o nosso energético oficial aqui do nosso site. Vamos dar sequência dando uma dica aqui sobre Linux, tá? Sobre Ubuntu necessariamente, a gente vai entender nessa dica o que vem a ser interface, o que vem a ser GNOME, Black Box. Então presta atenção que eu vou corrigir diversas questões com vocês, tá? Primeiro conceito principal, o que é Linux? Linux é o nome dado a um projeto chamado de projeto GNU, Projeto de Programa Livre, tá? Então Linux é apenas um modelo de sistema operacional. E existem milhares de distribuições Linux, mano, velho, como é o caso do Red Hat, SUSE, né, Kurumin, que é um sistema operacional 100% brasileiro, né, Fedora e a porra toda. E o mais famoso agora, para nossas provas, vem a ser o Ubuntu, que vem a ser o sistema operacional que tá no edital da Polícia Civil do Paraná. Beleza? Então quer dizer que o Ubuntu é um Linux? Sim. O Ubuntu é um software livre? Sim. O Ubuntu é um sistema operacional baseado em Linux, então é uma distribuição Linux, existem milhares, tá? Só que para mexer em qualquer sistema operacional, sistema operacional, principalmente o Ubuntu aqui, eu preciso de uma interface, cara. Para o usuário mexer na máquina, para mexer no sistema operacional, ele precisa de uma interface. Essa interface pode ser gráfica ou não gráfica, tá? No caso do Ubuntu, quantas interfaces gráficas podem ser utilizadas aqui? Milhares. Existem milhares de interfaces gráficas. E no Ubuntu eu posso adaptar, por quê? Porque é um software livre. Ele pode ser customizado, adaptado conforme a necessidade de cada usuário, cada pessoa, cada empresa, tá? Entenda um pouco uma coisa bem legal aqui, galera. No caso do Windows, a interface gráfica é uma coisa imposta. O Windows 7, por exemplo, já vem com uma interface gráfica pronta, chamada de Aero. O Windows 8 já vem com uma interface gráfica pronta, chamada de Metro. E o Windows 10 já vem com uma interface gráfica pronta, chamada de Modern. É uma coisa imposta, não tem opção. No caso do sistema operacional Linux, no caso do Ubuntu, que a gente está trabalhando, não é uma necessidade a gente ter uma interface gráfica. Tem várias que podem ser utilizadas, tá? Não precisa ser aquela necessariamente. Só que no Ubuntu, a interface gráfica padrão hoje é quem? É o GNOME. Beleza? Essa é a interface gráfica padrão. Professor, mas existem várias outras? Existem, tá? Por exemplo, o KDE é uma interface gráfica, o Black Box, tá? Também é uma interface gráfica. Durante muitos anos, o Ubuntu utilizou uma interface gráfica chamada de Unity, que era a interface gráfica padrão do Ubuntu. Só que hoje, 2020, a interface gráfica do Ubuntu vem a ser o GNOME, tá? Beleza? Então essa interface gráfica é o ambiente gráfico, são as janelinhas, é aquele ambiente, por exemplo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês o Ubuntu na prática, tá? Esse aqui, ó, é o Ubuntu. Vamos colocar aqui. Essa aqui é a interface gráfica do Ubuntu, que é o GNOME, né? Da nova versão do Ubuntu, que é o GNOME. Deixa eu colocar aqui assim, certinho. Então essa interface gráfica aqui é a padrão, esse é o GNOME, tá? Beleza? Então aqui a gente tem configurações, vou mostrar as configurações aqui, ó. Aí ele mostra pra gente que essa interface gráfica, né, é chamada de GNOME, beleza? Configuração de uma forma geral. Então é bem tranquilaço de entender isso, tá, pessoal? Só entenda que existe sim um padrão e o GNOME é o padrão hoje do Linux, tá? Porém, eu posso utilizar outra interface gráfica se eu quisesse? Poderia, o KDE, Black Box, Unity, entre outras, tá? Só entenda o seguinte para você matar qualquer questão agora. Cara, o sistema operacional, ele tem um núcleo. Como é que chama esse núcleo? Kernel. Beleza? Só traduzir. Então o kernel é o núcleo do sistema operacional. É a camada mais baixa de funcionamento, é a comunicação, é o primeiro contato com a parte física, né? É como se fosse a receita do bolo. Beleza? Só que, cara, eu não entendo o kernel, então eu vou precisar de um shell. E o que significa a palavra shell? Interface. É aí que entra o shell gráfico, ou também chamado de GUI, interface gráfica do usuário. Dá exemplo de GUI, interface gráfica do usuário. GNOME, KDE, Black Box, Unity e a porra toda. Então quer dizer que o shell gráfico é o GUI, interface gráfica do usuário? Sim. Ah, mas e o shell não gráfico? O shell não gráfico é através de comandos que a gente vê em outras dicas. Mas o shell gráfico é isso, tá? E aqui em cima nós temos o usuário, cara. Quem que é o usuário? O usuário é o usuário, mané. A pergunta é, para o usuário mexer no computador, para o usuário chegar até o kernel, ele precisa de alguém para traduzir. Ele precisa de uma interface para ficar amigável à comunicação. E como que chama esse cara? Shell, que é a interface, nesse caso aqui, o GUI, interface gráfica. Dá exemplo de Shell, GNOME, KDE, Black Box, Unity e assim vai. Lembrando que a interface gráfica do Ubuntu pode ser customizada. Por quê? Porque não é uma regra, diferentemente do Windows, tá? Então olha só, o usuário é a camada mais alta de funcionamento. O kernel é a camada mais baixa de funcionamento. E o shell permite a comunicação entre o usuário
e kernel. Beleza? Se não fosse o shell, se não fosse a interface, a comunicação entre usuário e computador teria uma linguagem complexa, mano velho. Então o shell serve para facilitar a nossa vida, tá? O que a gente faz agora? Questões. Quantas? Várias. Quantas questões eu vou fazer? Todas do mundo e região. Questão número 1. O Windows 7 possui por padrão uma interface gráfica. Sim, o Windows 7 é o Aero, tá? Enquanto o Linux tem disponível várias interfaces gráficas que podem ser instaladas e customizadas segundo a necessidade do usuário verdadeiro. No caso do Ubuntu, o que a gente aprende? Que é o GNOME. Mas existem várias interfaces que podem ser utilizadas. Verdadeira questão número 1. A questão número 2 falou o seguinte: as distribuições Linux utilizam diversos gerenciadores de janelas, diversas interfaces, diversos shells, né? E pastas de arquivos. Cada um com as suas peculiaridades, que representam ambientes gráficos. Assinar a alternativa que apresenta exemplos de gerenciadores mais utilizados no Linux. Os mais utilizados no Linux. Vamos lá. KDE sim, GNOME sim, Blackbox sim, letra A, nossa resposta. Por que a letra B não pode ser? Porque Debian não é interface gráfica, Debian é uma distribuição. Ubuntu não é interface gráfica, Ubuntu é uma distribuição. Mandriva é distribuição e não interface gráfica. Kernel não é interface gráfica, kernel é o núcleo do sistema operacional. Maneiro? Então tá tudo bem. Né? Letra A ficou a nossa resposta. As mais utilizadas no Linux é o KDE, GNOME e Blackbox. No Ubuntu o padrão hoje é o GNOME, não quer dizer que as outras não poderiam ser utilizadas e instaladas pelo usuário, tá? A questão 3 é uma pegadinha, cuidado com isso. Em ambiente gráfico, KDE, as distribuições do Linux podem utilizar programas navegadores de internet, como o Mozilla Firefox. Cara, ele não está perguntando sobre, né, interface gráfica, está perguntando de navegadores. Lembrando que no Ubuntu, o navegador padrão que já vem na instalação é o Mozilla Firefox, tá? Em ambiente gráfico KDE, há diversas distribuições do Linux que podem utilizar programas navegadores de internet, como Mozilla Firefox e o Opera. Normalmente a gente vai no GNOME, mas não é. GNOME é o quê? GNOME é interface gráfica, ele está perguntando de outro navegador. Cuidado com essa pegadinha, tá? Então, Opera vem a ser um navegador. Olha só que massa a questão 4. KDE e GNOME são exemplos de gerenciadores de desktop. KDE e GNOME são exemplos de gerenciadores de desktop e interface gráfica no Linux, que permite ao usuário interagir primordialmente com o sistema operacional por meio de linhas de comando. Tá errado. Por quê? KDE e GNOME é interface gráfica. KDE e GNOME vem a seguir interface gráfica do usuário. Ele está falando de linha de comando. Linha de comando é interface de comandos. KDE e GNOME não são comandos. KDE e GNOME uma interface gráfica, tá errada a questão número 4. E se você lembrar do gráfico, você acerta a questão 5. Vamos lembrar do gráfico? Olha só. Núcleo do sistema operacional. Kernel. Primeiro contato com a parte física, a parte mais baixa de funcionamento. Shell. Shell faz a ligação entre o usuário e kernel. Se não fosse o shell, a comunicação entre o usuário e o computador teria uma linguagem complexa. Isso responde a questão 5 rápido, tá? O shell, núcleo do sistema operacional. Tá errado, porque o shell não é o núcleo é o kernel. Shell faz a ligação entre o usuário e o kernel. Shell é o elo, fechou? Então vamos fazer aqui, ó, o kernel, núcleo do sistema operacional. Representa a camada mais baixa de interface de hardware. Beleza. Se fosse kernel, tudo bem, mas como ele colocou shell, a questão tá errada. Beleza? Então, mais uma dica pra vocês, cara. Não fica viajando em questões montadas. Todas as questões que eu faço com vocês são questões de provas anteriores, porque se uma questão formal montada pode te prejudicar na hora da prova, tá? Tamo junto, mano, velho. Mais um gole aqui do Harvard, tá? Quem quiser Harvard, aqui em Brasília a gente já tá com a venda bombando, tá? Me avisa aí. Um abraço. Lembrando que a gente vai estar em Curitiba fazendo aulão de véspera para delegado na sexta-feira à noite e no sábado para agente e papiloscopista, tá? Beleza? Tamo junto. Um abraço e mais dicas aqui para vocês. Qualquer dúvida, a minha obrigação é atender. Fui!